o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Lembro que aqui, congregados na comunidade orante, estamos caminhando para finalizar o Ano Santo da Misericórdia. Convite bonito e de delicadeza do coração do Papa Francisco a toda a nossa igreja no mundo inteiro, para reavivarmos em nós a aprendizagem cotidiana da lição da misericórdia, para sermos uma igreja misericordiosa. Pois a nossa igreja só é a igreja de Jesus Cristo se for uma igreja misericordiosa. Pois a igreja é comunhão no amor. Esta é a sua essência e o sinal através do qual é chamada a ser reconhecida como seguidora de Cristo e servidora da humanidade. O novo mandamento é o que une discípulos entre si, reconhecendo-se como irmãos e irmãs, obedientes ao Mestre, membros unidos à mesma cabeça que é Ele, Cristo, e por isso chamados a cuidarem uns dos outros. Quando nós nos dispomos a cuidar uns dos outros, sobretudo a cuidar principalmente dos pobres e dos que precisam de nós, nós nos exercitamos na misericórdia. A lição de misericórdia não é uma lição conceitual, simplesmente. É, na verdade, uma experiência de testemunho. Que a palavra de Deus, agora acolhida, fecunde em nós como um fermento esta nossa convicção e nós sejamos misericordiosos para mudarmos no ambiente em que vivemos, mudar a nossa vida. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amado irmão, amada irmã, o evangelista Lucas conclui com esta palavra: dele,
o Senhor que sobe para Jerusalém, lembrando que ele sobe para Jerusalém para ser glorificado a partir da oferta que faz da sua vida. E a oferta que faz da sua vida não é uma vida guardada para si, mas é uma vida ofertada e que se desdobra no resgate de toda a humanidade. Esta é a nossa lógica. Por isso ele conta a parábola para ajudar os discípulos e a todos que pensavam que o reino de Deus ia chegar logo a compreender que a lógica do reino chega e o reino se estabelece quando aprendemos a viver a vida no empenho de ofertar a nossa vida e de multiplicá-la como oferta para o bem de todos. O homem partiu para ser coroado e antes de partir e ser coroado rei, chama os 10 dos seus empregados e a dá a cada um, dizendo: procurai negociar até que eu volte. Os concidadãos o odiavam e enviaram até uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Ora, aquele homem estava ensinando uma nova lógica. A lógica de pensar a vida não como comodidade, não como zona de conforto, não simplesmente vem a nós, mas como uma experiência bonita e amorosa de empenho e de trabalho pelo bem de todos. Quando voltou, depois de ser coroado, manda chamar aos empregados que havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Não vale aqui simplesmente a lógica do lucro. O simbolismo do lucro é para dizer como é que a vida foi vivida e se tornou de fato uma vida cheia de frutos para o bem de todos. Chegou o primeiro: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Foi chamado servo bom, fiel em coisas pequenas, recebeu o governo de 10 cidades. O segundo disse a mesma coisa: 100 moedas renderam 5 vezes mais. Também é chamado servo bom. Recebe também o governo de 5 cidades. O outro chegou e disse, mostrando a limitação e a mediocridade em razão de estar numa zona de conforto, em razão de uma compreensão inadequada de Deus, ou daquele que o chefiava: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebe o que não deste, colhes o que não semeaste. Uma compreensão inadequada que gerou medo, um medo que paralisou. A consequência é a sua classificação como servo mau. Eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, recebo o que não dei e colho o que não semeei. Ao chegar eu o retiraria com juros. E disse aos presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes reagiram: esse já tem 1000 moedas, mas o Senhor disse, para nos fazer aprender que a nossa vida não pode ser vivida na zona de conforto, no egoísmo, no apego. A todo aquele que já possui será dado mais, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Para nos dizer que a nossa vida não pode ser tratada inadequadamente. A nossa vida é dom e ela tem que se multiplicar como dom, num jeito de a gente ser, viver, falar, trabalhar e de nos ofertar para o bem de todos. Esse é um enorme desafio que nos é posto. E nós precisamos enfrentar esse desafio com a força da misericórdia. Dessa misericórdia de Deus para conosco e de cada um de nós, uns para com os outros. Vamos suplicar essa graça para que nós sejamos fiéis à confiança que Deus deposita em cada um de nós, nos dando o dom da vida e nos chamando a desempenhar o papel missionário na família, na igreja, no trabalho e no coração de nosso mundo. Supliquemos. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua vida, sustente seu caminhar, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira